Para quem não me conhece, eu sou a Roseli, esse é o Carlos. Tá? Eu vou só nos apresentar e vai estar compartilhando hoje conosco a palavra. Mas assim, né, meu esposo, meu cônjuge, vai estar compartilhando, mas como nós somos um, né, e sempre quando a gente vai ministrar, a gente fica, né, com aquela dor no estômago. Ele não dormiu, eu não dormi junto. Foi complicado, mas amém, né? Falando um pouco de nós, eu estava até comentando com ele ali fora, eu lembrando de datas, eu falei, agosto agora desse ano, vai fazer 40 anos que eu estou nesse grupo de comunhão. Glória a Deus. E este ano nós completamos 30 anos de casado. Glória a Deus. Temos 3 filhos, muitos conhecem, né, nossos filhos, Caio, Kaique e Carol. Caio com 30, Kaique com 27 e Carol com 20. Hoje somos abençoados aí com 2 noras. A Ju e a Letícia, e também temos um genrinho importado. E no decorrer aí vamos estar assim, compartilhando a bênção com vocês, tá bom? Mas vou passar aqui para o meu marido e ele vai estar dando sequência na palavra. Amém. É uma bênção, né, gente? É muito bom estar aqui. Foram pouquíssimos encontros de casais que nós faltamos nesses 30 anos. Pouquíssimos, né, mano? A gente não veio ano passado. Só ano passado, né? Não lembro porquê, né? Trabalho assim. Como ela falou, nós somos conhecidos pelos diocesers, né? Um nome diferente, um nome forte. Eu quero contar para vocês a história desse nome diocese, né? Conta agora. Tá bom, então vai entender. Aprendendo a pedidos, né? Bem, vocês sabem que uma diocese é uma junta de padres, né? Essa palavra diocese é uma junta de padres. E o meu pai, lá em Minas Gerais, quando ele foi se registrar, já tinha lá os seus tantos anos de vida, né? Ele se chamava Sebastião Santos. Ele, mas só Sebastião Santos é muito pouco, ele achava pouco o nome dele. Eu acho que, me dizem, né? Porque quando ele morreu eu tinha 4 anos, então não convivi com o meu pai, né? Mas meus irmãos, meus tios dizem que ele conta essa história. De que ele foi se registrar, já velho, e aí ele passou na frente de um prédio que estava com esse nome, diocese. Ele achou lindo o nome. É real. Não é história, não. E ele simplesmente acrescentou o nome dele. Tanto é que só ele, eu e meus irmãos que temos esse nome. Meus primos, tios, ninguém mais tem. Ninguém mais tem, então, né? Aí o pessoal, quando vai escrever, escreve Darcy Soares de César, Dias César, de César. Nunca acertam o Diocésar, né? Mas assim, essa é a história desse nosso nome aí, né? Como essa bonitinha aqui falou, nós estamos casados há 30 anos. Estamos casados há 30 anos, mas nós temos 33 anos já juntos, né? Contando namoro e tudo mais. Eu tenho 50 anos, ano que vem, mês que vem eu faço 51. Estava fazendo as contas, eu tenho mais tempo convivendo com ela do que de solteiro. Sim. Casei com ela, eu tinha 20 anos. Começamos a namorar, eu tinha 17. Minha mãe teve que assinar para poder casar com ela, né? Ela já tinha 21. Ela já era grande, né? Ela já era grande. Ela era grande. Você vem pela família, né? Aquela mocinha ali, Renato, fica aqui um pouquinho, Renato. Aquela mocinha ali, ela é a mais nova dela, tá? É o bebê, é o bebê. Lá todo mundo é grande. Eduardo, eu tô falando você andando pra lá. Fica livre. Lá todo mundo é grande, né? E chega eu lá, esse meu 1,70 m de sapato, para tocar naquilo que a vovó mais gostava, que era a única filha que participava da comunidade, ela mais certinha, que ia pra igreja, que usava saia, toda bonitinha. Chega eu lá e toca bem na flor dela. Um pagodeiro, né, que frequentava aí os bailes da vida e toca justo naquilo que ela menos queria. Foi uma luta, né? Tudo cooperava para não dar certo. Mas graças a Deus estamos aqui hoje juntos, 30 anos de casado, 3 filhos maravilhosos, né? Deus deu condição para mostrar para a avó dela que não era só um menino
que não queria nada com nada, mas eu queria algo sério para a filha dela, para a neta dela, porque o pai e a mãe ninguém acreditou, mas a avó, difícil dobrar a avó, né? Foi difícil, né? Mas foi uma bênção, foi muito gostoso, né? Então esses 30 anos da sua vida têm sido maravilhosos. Tudo isso, na verdade, só porque é evangelho, gente, porque, meu Deus do céu, é muito difícil estar aqui, né? Todo mundo. Eu acho que muitos de vocês sabem que eu sou um cara de bastidores, na verdade, né? Eu adoro ficar ali na cozinha, servindo, ajudando, lavando panela. Aquela ali é meu pai, né? Eu me sinto bem, tenho prazer de estar ali, tenho prazer de servir, mas estar aqui, dividindo alguma coisa, me expondo, falando para mim, como é difícil para mim. Vocês não têm ideia, né? Mas a gente tem temor de Deus, né? A gente recebeu um convite. Não sei nem porque o senhor me convidou, né? De repente ela viu algo que a gente não vê em nós mesmos, né? Os irmãos, Deus faz isso, né? As pessoas veem em nós algo que nós não temos, né? O valor que nós não temos. E isso é muito bom, senhor. Obrigado pelo convite, né? E eu quero comentar com vocês aqui, o que eu trouxe aqui não é nada de diferente do que a gente já ouviu de manhã. Com certeza é um complemento, a gente vai falar só um pouquinho mais sobre o que a gente já ouviu aqui de manhã, sobre o que o Vitor comentou também, que o Vitor quase que roubou a minha ministração, assim, de tal forma, mas assim, maravilhoso, que é o mesmo espírito, gente, né? A gente ouvindo assim, a síntese das ministrações, a gente vê que é Deus falando, é Deus se movendo no meio da igreja, é Deus se movendo no meio dos casais, e com certeza Deus tem para mim e para você uma palavra de bênção nessa tarde, amém? Amém? Esteja atento aí no seu coração, não com o que eu vou falar só, mas com o que o Espírito trata, porque a palavra de Deus ela é muito rica em detalhes, e toda vez que eu estou lendo, eu me apego aos detalhes, porque eu acho que no detalhe Deus fala muito com a gente. Então, com detalhe que Deus pode falar comigo, vai falar além com você, se o seu coração estiver aberto, né? Algo que pode passar até desapercebido na nossa administração. A gente ensaia, a gente fica de noite pensando, fala isso, aquilo, aquilo outro, não consegue notar tudo que vai falar e esquece muitas coisas muitas vezes. Mas com certeza o Espírito Santo tem uma mensagem para o seu coração nessa tarde, né? Esteja atento aí que não vai passar desapercebido, com toda certeza. Se eu fosse dar aqui um tema para uma administração, porque quando o senhor me convidou, e ela falou assim, ó, não me diga não. Aí você vai falar não. Né? E eu, aquela coisa, a primeira coisa, né? Puxa, Senhor, me dá um tema, me dá um texto, fala comigo. E assim, nunca aconteceu isso, irmãos, nunca. Mas dessa vez Deus me deu um texto assim que me despertou, me chamou a atenção. Não é nada algo novo, nada algo diferente, mas no detalhe que Deus fala conosco, Deus vai falar conosco nessa tarde. Com certeza, você já ouviu já leu esse texto muitas vezes, né? Inclusive, o tema que eu trouxe para nós aqui é parte desse texto, tá bom? Você já vai saber já qual que é esse texto aí. Caiu no meu coração o seguinte: fazei tudo o que ele vos disser, ou o que ele vos mandar. Captou aí? Fazer tudo o que ele vos disser. Essa frase ficou muito forte no meu coração, né? Eu fui ler, fui buscar esse texto. Muitos textos saltam ao nosso coração quando a gente fala de casamento, né? Mas esse texto aqui, ele parece tão básico. Você com certeza já ouviu esse texto no encontro de noivos, no encontro de casais, em ministrações de padres, pastores, né? Parece algo tão óbvio, tão básico. Mas eu creio que nesses dias, eu concordo com isso, eu aceito no meu coração, que muitas vezes o que está faltando para nós casais é viver o básico. Amém. Aquilo que é elementar, que é profundo, que é verdadeiro, é o básico, né? Tem vivido o básico na sua casa? Temos vivido o básico na nossa casa com relação ao casamento? Vamos pegar esse texto aqui? É um texto muito conhecido, só tem no livro de João, no Evangelho de João, João 2, do 1 até o 11. É muito básico, mas é muito profundo, os detalhes, as coisas que tem nesse texto. Você fala muito com a gente. Quem já leu aqui esse texto várias vezes, quem já ouviu esse texto várias vezes sobre o casamento em Caná?
Muitos de nós, né? Não parece básico? Poxa, no encontro de casal, você fala sobre o quê? No casamento, na festa, teve em Caná da Galileia. Mas olha os detalhes. Vamos dar os detalhes. Deixa eu ver qual a tradução que está aqui. Tá. Almeida Revista Corrigida. Bem, deixa eu ler aqui para nós. Diz assim, né? As bodas em Caná, a água feita em vinho. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Não gostei muito da tradução, mas tudo bem, vai essa mesmo. É a festa, né? E estava ali a mãe de Jesus, e foi também Jesus convidado e os seus discípulos para as bodas. Faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Fica com essa frase no seu coração aí, tá bom? Fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabia 2 ou 3 almudes, ou metretas, na sua tradução aí, né? Disse Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram-na. E logo que o mestre-sala provou da água, feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o vinho bom, ou melhor vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Amém. Então, fazei tudo o que ele vos disser, né? Jesus, ele tem um interesse muito grande no nosso casamento, né? Assim como foi lá em Gênesis, que Deus, toda vira de tarde, ele ia para poder conversar com o primeiro casal, ele fez, e ele disse, né? E viu Deus que isso era muito bom. Então Deus tem um interesse muito grande no nosso casamento, desde lá. Mas não só de estar presente de vez em quando. Ele ia a todas as carnes, né? E alguns pontos interessantes aqui nesse texto me chamaram a atenção. A mãe de Jesus estava presente. E num determinado momento, acabou o vinho. Vocês já imaginaram uma festa em Jerusalém que durava até 7 dias? Né? As festas, não são como nossas festas agora, que ainda mais agora, que tudo tão caro. 2, 4 horas no máximo, aquele buffet caríssimo, que você não pode chamar mais. Gente, nós estamos com 2 filhos para casar e estamos aqui já desesperados. Porque gente, como pai, quer chamar todo mundo, né? Mas muitas vezes o bolso, nos dias de hoje, não dá. E naquela época, eram até 7 dias de festa. E nós não sabemos em que momento que acabou. Mas era um problema muito grande. Imagina o problema que teve nesse casamento. A mulher falando de repente pro cara: pô, como você falou errado, deixa eu acabar o vinho. Né? O problema que teve no casal, por ter acabado o vinho. Não sabemos em que momento ele tinha acabado. E quando ela fala, né, fazer tudo o que ele vos disser, uma outra passagem veio no meu coração, e eu quero abrir um aspas aqui nesse momento aqui sobre essa ministração, para chamar a atenção também sobre esse outro texto. Você lembra? E é porque vocês conhecem de cores salteadas, com certeza. O que foi que Jesus perguntou para Pedro por 3 vezes? E Pedro ficou até meio entristecido. Responda rapidinho, vocês sabem. O que ele respondeu? Sim. Apacenta as minhas ovelhas. Ele perguntou de novo e perguntou de novo. Apacenta as minhas ovelhas. Então esse texto também ficou no meu coração. E quando eu trouxe ele para o meu dia a dia, para essa minha ministração sobre esse assunto, o que brotou no meu coração essa resposta, né? Quando Jesus falava, né? Apacenta as minhas ovelhas. Cuida daquilo que eu amo. Foi o que saltou no meu coração.
cuida daquela que eu amo, porque eu amo essa mulher, Jesus fala, né? Cuida das coisas que eu amo. Quando nós amamos a Jesus, nós cuidamos daquilo que Ele ama. E essa foi a outra frase que ficou gravada no meu coração. Cuida das coisas que eu amo. Ainda mais para nós, homens, né? A comparação que Jesus faz com relação ao relacionamento com a igreja, qual que é? Jesus se deu pela igreja, se entregou por ela, até a morte. Né? Está lá em Efésios, Vitor leu mais cedo, não é isso? Abre aí comigo aí, Efésios 5, 22 a 28. Tem as orientações para a mulher, mas vamos pegar a primeira orientação para o marido por conta dessa passagem aqui. Vamos ler a parte do esposo primeiro, né? A partir do 25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém? Então assim, irmãos, né? Antes de qualquer outra coisa, Deus quer deixar claro nessa tarde que Ele tem um interesse muito grande no nosso casamento. Amém. Amém? Em estar presente, não só de vez em quando. Porque assim, ó, Jesus não foi convidado para o casamento só na hora que acabou o vinho. Ele foi convidado desde o primeiro momento. E qual que é o maior problema que a equipe de casais muitas vezes passa com os casais? Fala aí, menina. É o momento. Na hora que tudo desanda, na hora que o vinho acaba, na hora que a alegria acaba, na hora que os problemas se amontoam. Não é, Victor? Não é isso que acontece? Você sai para socorrer. Jesus não quer socorrer nossos problemas, Ele quer estar presente todos os dias, desde o começo. Não é só lá quando eu casei nos 30 anos, que tinha lá o padre Atílio fez nosso casamento. Não só naquele momento, né? Mas sim, em todo o decorrer, todos os dias. Jesus só pôde fazer um milagre naquele casamento porque Ele estava presente. Ele foi convidado no começo. Então é o dia a dia. Jesus não quer ficar socorrendo, apagando incêndio, né? Traz um problema, aí vamos orar. Convida a Sueli, chama o Zé Neto com a Sueli, com a Calinal, né? Não é essa, não é isso que Deus tem para nós. É o dia a dia, é a oração, é o momento junto. Esse é o mais importante. Em que momento Deus tem feito parte da sua vida? É mais quando tem um problema? É mais quando acaba o vinho? Porque o vinho acabou, não sabemos se foi no terceiro, no primeiro, no quarto dia, né? E é possível, e bem provável, que o nosso vinho acabe, né? Em alguns momentos nosso vinho acaba. A alegria acaba, a satisfação, o gozo, as lutas vêm e tentam roubar tudo isso de nós. Com certeza passaram 30 anos, né? Quantas dificuldades a gente passou, né? Estamos passando muitas delas ainda, até os dias de hoje. Mas hoje a gente diz o seguinte, irmãos, lá em casa, né? Quero já ir, que eu falo, né? Lá em casa nós estamos assim, né? O Caio fez 30 anos, até então não estava namorando. O Caio com 27, também não estava namorando, né? Então agora estamos dois namorando. A Carol com 20, começou a namorar primeiro lá em outubro, né? Então vocês lembram aquele comercial que surgiu um tempo atrás do Banco Santander? Batia carro, acontecia não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não importa, o importante é que o Santander dá 10 dias do saque especial. Não importa que meu carro quebrou o câmbio, que o carro do meu filho quebrou o motor. Não importa que meu carro bateu sozinho quando soltou a alavanca de freio. O importante é que tem duas horas em cima. Nós estamos vendo esse momento em casa. Você não tem dois trabalhos, mas tem duas noras. Duas noras. Né? E aí, algumas coisas chamam a atenção para a gente nesse texto aqui. No texto de João. Né? Quando ele fala, né? Fazei tudo o que ele vos disser. E ali, diz que tinha 6 talhas de pedra. Que
que era para a purificação dos judeus. Imagina você um vaso de pedra desse tamanho assim, ó, cheio de água, mas uma pedra bruta que tinha que ser escavada para caber mais líquido. Consegue imaginar? Uma pedra desse tamanho assim? Olha que interessante. Diz que tinham quantas? 6. E em cada uma delas cabia aproximadamente de 2 a 3 metretas. Alguns textos dizem assim. De 80 a 120 litros. De 40 a 120 litros. Aproximadamente. Porque elas não eram iguais. E a gente sabe, irmãos, que 7 é o número da perfeição, o número de Deus, amém? E o número 6, muitas vezes, ele é dito na Bíblia como o número de homem. Então, essas 6 talhas de água representam a mim e a você. Está entendendo? E olha que interessante, elas eram pedras, né? Elas precisavam ser escavadas para poder caber mais líquido. Por que diz que eram de 2 a 3? Porque conforme o artífice, a pessoa que estava cavando aquela pedra, conforme ele conseguia cavar mais líquido cabia ali. Então, eu fiquei imaginando o meu coração, o seu coração com essas talhas. Essas talhas representam o meu coração. O quão amolecido está o seu coração nesses dias, o quão Deus tem conseguido cavar, o quão fundo Deus tem conseguido cavar no seu coração para encher com a água que foi transformada em vinho. Quanta dureza, o quanto amolecimento, né? Em que condição está o meu coração, o seu coração, para que possa caber mais ou menos líquido? Hoje em dia, existem as máquinas extrusoras que fazem tudo no mesmo tamanhozinho, né? Tudo igualzinho, 80 litros, 40 litros, 120 litros. Mas aquelas ali, elas não eram iguais. Assim como nós não somos iguais. Quer viver a alegria que a gente cantou aqui, quer ter boa satisfação, pleno, de ter experiências. Isso vai depender de quanto Deus consegue cavar a minha vida. De quanto Deus consegue cavar a sua vida para poder encher mais. Por que um tem mais experiência com Deus do que outros? É porque tem um coração mais quebrantado, mais maleável, mais sensível, que se deixa. Eu imagino aquele cara cavando aquela pedra e atirando a própria pedra. Então, eu preciso deixar que Deus me cave, que Deus me vá esculpindo por dentro para poder caber. Está claro? Estão entendendo isso aí? Amém? Amém. Dá para ter muito som aí já ou vocês estão de boa? Não, estou vendo o pessoal puxando. Não tem balinha. Não tem balinha hoje? Não barato, né? Outra coisa, porque Efésios também diz isso, né? E não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito, né? Então, aquelas talhas só puderam ser cheias porque alguém conseguiu cavar ela. Aqui cabia 3 letretas, cabia mais 120 litros, porque ela foi mais cavada. Você quer ter uma experiência no louvor? Quer ter uma experiência na sua vida, no diário? Deixa se cavar, né? Amém? E nós sabemos que a água e o vinho é a presença do Espírito Santo ali, né? Todos os dias. Nos trazendo alegria, nos trazendo vida. Aquelas coisas. E olha que interessante, né? Diz em que momento que Jesus transformou a água em vinho. Não fica claro quando você lê o texto em que momento que Jesus transformou a água em vinho, né? Deus faz coisas impressionantes na nossa vida quando nós estamos diariamente nos enchendo, né? E aí os milagres vão acontecendo. Eu creio que Deus quer fazer milagre na nossa vida, quer fazer milagre no nosso dia a dia. Então, assim, não houve um momento muito claro. Os homens pegaram as talhas, encheram de água, e no que eles estavam indo levar para o mestre de sala, a água já tinha se tornado um vinho. Então, para acontecer um milagre, precisa de algumas coisas, né? Jesus tem que estar presente no casamento. Amém? Todos os dias, não só quando a luta vem. Existe a matéria-prima, que é a água, mas também existe o nosso papel.
Sabe, é um conjunto de coisas. Eu estava lembrando da Rosane ministrando esses dias sobre Daniel, que Daniel, desde a sua meninice, né, desde quando ele foi levado para a Babilônia, até quando ele ficou velho, ele teve muitas experiências com Rosane, está por aí? Está ali, né? Ele teve muitas experiências com Deus, porque ele não mudou, ele continuava buscando com o mesmo fervor, ele estava se colocando diante do Senhor, né? Então Deus quer fazer isso. Então existe a parte de Jesus. Jesus não podia simplesmente fazer assim e fazer surgir vinho naquele lugar. Não é muito fácil para ele, né? Mas com certeza tinha que ter matéria-prima, né? O Espírito Santo estava ali, a água, mas tinha que ter as orações, a intercessão, ouvir conselho. A mãe de Jesus, né, deu o conselho. E tem o nosso papel. O nosso papel, né, é muito importante nesse momento. As talhas. Como é que está o seu coração? Está duro ou está mole? Para que Deus possa cavar no seu coração. Outro versículo, né, que eu gosto muito, que é Hebreus 3, 7 e 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. E muitas vezes, as coisas não acontecem no nosso casamento, no nosso dia a dia, porque o nosso coração está duro. Muitas vezes, endurecido. E aí nós não conseguimos viver experiências. Não conseguimos amar. Não conseguimos nos doar para tudo isso aí. Agora, uma outra coisa que eu queria comentar com vocês sobre essa passagem é a questão do vinho melhor servido no final. Por uma questão financeira e por uma questão de tradição, né? O que eles faziam? Serviam primeiro o vinho comum no começo, depois, lá pelas tantas, o pessoal já estava, né, mais calibrado e tal, já tinha bebido bastante, não ia conseguir de repente nem discernir a diferença do vinho ruim para o vinho bom, é que vinha-se como o vinho bom. Né? O que eu quero dizer com isso? O contrário, né? Mas porque Jesus estava presente naquela festa, o noivo pôde servir o vinho melhor no final. Você consegue entender? Por Jesus estar presente no nosso casamento, nós conseguimos servir o vinho melhor no final. Eu conheci aquela moça ali, eu sabia os gostos dela. Eu sabia que ela, né, no comecinho, e aí me esforçava, e se dá presente, se leva para passear, ela me comprava roupa, né? Suco de laranja. A Sueli não esquece a história do suco de laranja. Né? Vamos chegar no suco de laranja, Sueli. Mas hoje, depois de 33 anos com ela, que eu conheço os gostos dela, gente, eu compro muita roupa para essa mulher. Compro mesmo de verdade. Eu trabalho na rua, eu sou representante comercial. Então eu rodo bastante por São Paulo. Eu vejo isso aqui, nossa, que é a cara da nega, né? Você leva para ela. Eu vejo essa bolsa, nossa, a mulher vai ficar bem nessa bolsa que leva para ela. E eu estou falando isso para isso. Eu adoro de verdade mimar a Rose, mimar a Carol, né? Gosto muito de mimar essas mulheres da minha vida, né? Então assim, a gente descasca fruta, dá na mão, a gente, né, essas coisas. E ela também, pensa na mulher que levanta no domingo mais cedo, antes da reunião, para fazer um bolo quentinho para a gente. Aponta agora aí. Muito bem. Gostei. Então é assim, por Jesus, e só por Jesus estar presente, e é uma obrigação nossa, depois de 30 anos, apresentar o filho melhor. Hoje eu tenho a obrigação, por conhecer ela, de ser mais paciente, de ser mais carinhoso, de ser mais compreensivo, sabe? De acertar o presente mesmo. Depois de 30 anos, você errar o presente, misericórdia. Não é verdade? Concorda? Você viu o pior vídeo agora? Né? Não dá, gente. Né? Não dá para ser. Então, nós temos a obrigação. Alguém aqui falou sobre, né? Você espera. Neiva. Com o passar do tempo, a gente fica chato. A gente fica rabugento. A gente fica impaciente. A gente briga por qualquer coisa.
Você já se viu nessa situação? Eu vou comentar um texto com vocês e vou contar uma historinha que vocês também conhecem para ilustrar um pouquinho isso aqui um pouquinho melhor. Conhecem muito bem, né? A história da mulher do fluxo de sangue. Conhecem bem. Aquela multidão que vinha seguindo Jesus, os discípulos ali juntos, e aí, um aperta daqui, aperta dali, empurra, e não sei o que, parecendo aqui um metrô às 6 horas da tarde, o trenzão, 7 horas da manhã, lotado, empurrando, e aí Jesus falando, né? A mulher vem por trás, a história da mulher é linda, tem muito ensinamento na mulher, sobre a vida da mulher, mas na sobrega, como falamos essa tarde, né? Com certeza dá uma pregação maravilhosa a história da mulher, quanto que ela enfrentou as barreiras, as dificuldades, a multidão para tocar em Jesus. Nós precisamos tocar em Jesus. Mas o que aconteceu quando essa mulher tocou em Jesus, né? Jesus sentiu algo diferente. E aí, ele fala, né? Alguém me tocou, quem me tocou? Os discípulos são até meio acham ruim com ele, né? Pô, mestre, todo mundo está apertando, te tocando, e você fala, quem me tocou? Mas Jesus falava muito interessante com atenção. De mim saiu virtude. Ele foi tocado de maneira diferente, né? E dele saiu virtude. Todos o apertavam, né? Agora, deixa eu te dizer uma coisa. O Victor tocou nesse assunto aqui. Né? O que sai de você quando sua mulher ou seu esposo acorda mal-humorado e fala com você meio atravessado? Sai virtude. Sai virtude? O que é que tem saído de nós quando nós somos confrontados, quando nós somos questionados, quando alguém fala algo que nós não gostamos ou precisamos, mas não queremos ouvir? O que sai de nós? De Jesus saiu virtude. Uma outra historinha aqui que você também conhece muito, mas muito bem, que não está na Bíblia, né, gente? Conhece a história da Branca de Neve? Com certeza, de repente em algum meio, podcast, vocês já ouviram essa história, mas vou contar para vocês também, tá? Reino em paz, madrasta barra rainha em paz, Branca de Neve, meio que entre aspas em paz, porque estava namorando, né? Sendo tratado como escravo, né? Mas Branca de Neve em paz, e Espelho em paz. Tudo na boa, tudo tranquilo. 7 anões também, estava tranquilo. Até que de repente, por conta da vaidade da rainha, ela chega diante do espelho, o que ela pergunta? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu no reino? E de prontidão o espelho fala, né? Sim, a Branca de Neve. Pronto! A rainha, madrasta, se vira bruxa, contrata um caçador para perseguir a Branca de Neve, quebra o espelho, taca o terror no reino. Moral da história. Em quem você se transforma quando alguém fala algo que você não gosta? Eu não falei não. E quando é o seu cônjuge? O caçador. Pô, eu falei pra você, ó. O caçador. Pô, eu já falei pra você um monte de vezes, essa lâmpada aqui queimando, essa torneira pra arrumar. É sério, a gente ri assim, mas é muito sério. De Jesus saiu virtude. Da rainha. Não foi nada não. Ele está sabendo. Olha que interessante. De Jesus saiu virtude. E da rainha má, o que saiu dela, né? Veneno. Cada um dá o que tem. O que você tem para oferecer nesses dias do seu casamento? Analisa, né? Seu coração. Desde o princípio, Deus quer fazer presente, Deus quer fazer morada, quer fazer um milagre na nossa vida. Né? Mas precisamos exercitar essa paciência, esse amor, né? Nossa, muitas vezes o amor faz uma pressão, você puxa, realmente. A gente tem que parar para analisar, né? Ela tem razão no que ela está falando? Porque a nossa primeira reação é ficar com raiva. Se justificar.
A gente quer ser julgado pela nossa intenção, mas nós julgamos pela ação do outro. A gente nunca para analisar, dizer, puxa, será que foi isso que ela queria dizer? Quando a gente começou nosso começo de casamento, né? Sempre tinha que umas farpas, uma coisa ou outra, você, amor, eu vou errar, eu posso errar, mas eu nunca vou errar querendo te ofender. Posso colocar uma palavra errada, eu posso, sabe, errar de verdade, né? Por imaturidade, por estar te conhecendo agora, né? Mas eu nunca vou errar com o intuito de te ofender. Muitas vezes parece que é isso no casamento, né? E a gente começa a se degladiar. Quando nós casamos, a Nete foi em casa, e a Nete falou o seguinte, olha, a única disputa que vale no casamento é quem quer fazer o outro mais feliz. Quem quer amar mais fazendo o bem. Quem quer servir mais. Quem quer se santificar mais pelo outro. Né? Então, quando eu ouço algo dela assim, você puxa, ou ela não está bem, ou eu realmente errei, né? Mas eu não vou pensar, eu acho que essa mulher me ama. Né? Eu acho que essa mulher me ama, de verdade. Né? Uma mulher bonita dessa. Né? Então, assim, acho que ela não vai. Acho que ela não vai fazer nada propositalmente para me ofender. E a gente muitas vezes pensa que é isso, né? Ou leva a vida assim. O nosso único inimigo, na verdade, é o adversário, não é a minha esposa. Né? Então, assim, o que sai da sua vida quando te contraria? Sai virtude? Ou sai veneno? Né? Precisamos avaliar isso. Amém? Precisamos lembrar disso aí todos os dias. Né? Outra coisa importante nesse texto, né? E o que eu ia dizer, né, que nós só conseguimos, só temos condição de oferecer o vinho melhor porque Jesus está presente. Nós temos a obrigação. Não importa quanto tempo de casado você tem. Quem é um casal mais velho que de idade de casado? Diz aí. Quantos anos de casado? 58, né? 57. De casada? Ô, glória! Vai fazer 50? Olha que bênção. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Mais novo, quanto tempo? Vai fazer 2 anos. Ai, que bênção! A Sueli comentou no suco de laranja, né, Sueli? Gente, assim, a Sueli comentou no suco de laranja, é uma história que ficou no coração dela, então eu vou dividir com vocês também, tá? Você não lembra do suco de laranja? Olha já. É assim, olha, eu gosto, sabe? A gente fica numa sintonia, numa afinidade, né? Às vezes eu estou tomando banho e ela tomou banho primeiro que eu, ela vai sair. Você amor, deixa eu ver que roupa que você colocou, pra gente colocar com roupa igual. A gente tem gostos muito parecidos, né? Então assim, está numa sintonia muito gostosa em casa, né? Graças a Deus, né? E é prazer meu servir ela, né? É prazeroso. E sei que isso agrada o coração dela. Então, assim, eu corto mesmo uma manga, descasco, levo ela na sala, dou na mão, né? Aí ele dá aquele beijinho, ô amor, obrigado, por que você me mima tanto? Ela quer um filho, né? Porque eu te amo, né? Mas eu falo, né? Aí depois a gente vai pra galera e tal, né? Olha que detalhe, né? Uma vez ela falou assim, acho que era umas 11 horas da noite. Ai, que vontade de tomar um suco de laranja, mas aquele lá do Graal, do posto de gasolina, não é tão pertinho de casa, né? Mas era 10 e pouco, uns 11 horas, uma coisa assim, né, amor? Aí, ela não estava grávida, tá, gente? Não estava grávida, né? E aí, só, mano, vamos lá tomar. Ah, mas você me leva? São coisas tão simples, né? Mas assim, era uma vontade que ela tinha isso, nós saímos de casa, pegamos o carro. Não servia da laranja que tinha lá em casa. Não servia do suco de laranja que tinha na padaria. Ela queria lá no Graal. Né? Então, assim, gente, aquele suco não é gostoso, de verdade. Ela sabe que eu não gosto daquele suco, mas ela assim, né? Ela tinha liberdade para falar. Ela sabia que eu ia falar para ela, né? E ela sabe que nós temos prazer em servir, né? O seu coração é um coração servidor? Será que a sua esposa tem que ficar de dedos para te pedir alguma coisa? Tem tantos casais que a gente vê assim, não pedi isso não, porque às vezes a mulher até fala para o filho, né? Seu pai não vai querer fazer isso por mim. Sua mãe não vai querer fazer isso por mim. A sua esposa tem liberdade para te pedir qualquer coisa para você? Você tem liberdade
liberdade para pedir qualquer coisa para sua esposa? Nós precisamos conhecer esse sentido assim, né? Sem restrição. Sem restrição. E essa conduta nos aproxima. Essa conduta nos faz bem. Né? Essa conduta cria conexão, esse tipo de coisa. Né? Cria conexão, sabe? As tarefas mais simples do lar, tirar o lixo, lavar a louça. Ontem à noite a gente estava tão cansada que ela sentou um pouquinho no sofá, aí ela deu uma cochilada e ela já tinha falado para mim, nossa, eu preciso ir lá estender a roupa que está na máquina, né? Que eu não vou estar aqui amanhã e tal. E aí ela dormiu, eu fui lá e estendi. Aí quando ela acordou, ela foi lá para estender, ela voltou, nossa, obrigado por ter estendido a roupa para mim, né? E você sabe essas coisinhas assim, do dia a dia, que alegra o outro, que agrada o outro, né? Coisinhas básicas que precisamos fazer, né? Coisinhas que nos aproximam. E coisinhas que as pessoas veem, nossos filhos veem. E é a outra parte aqui, finalizando, e talvez uma parte tão importante quanto a primeira, na questão do casamento, lá em Caná, que foi o seguinte: quando ele leva aquela água para o mestre Sala, aquela água já tinha se tornado em vinho. E o cara ficou surpreso, né? Nossa, está se vendo melhor agora. Então, assim, um milagre que Deus faz. E aí, irmãos, eu já ministrou isso aqui de manhã, já falou isso para nós. O Vitor falou isso aqui, a Sueli orou sobre isso aqui. Deus não quer fazer o milagre apenas no meu casamento. Ele quer tocar também todos aqueles que estão ao nosso redor. Assim como os convidados, aquele mestre Sala ficou impactado com o vinho melhor no final. O nosso relacionamento, a nossa relação em casa é isso, é essa, né, amor? Senhor, pega tudo que nós temos, não é uma coisa não, né? Mas pega tudo que nós temos para a glória do seu nome. Então, assim, nós tivemos uma experiência esses dias que, assim, depois que ela saiu do quarto, a gente quase chorou, né? A nossa filha de 20 anos, a Carol, animada de casa, né? Muitos aqui conhecem a Carol, sabem que ela joga vôlei, né? Uma bênção, não pedindo, porque vocês que não sabem, né? Nós temos um filho de 30, o Caio. Nós temos o Kaique, que está morando no São Carlos, ele passou na USP, foi estudar para lá, foi morar, uma bênção, no CDF, que não sei de onde veio aquela cabecinha dele, mas veio, né? Ele de mim não foi, né? Ele passou na USP, foi estudar para lá, está morando para lá, agora está trabalhando na área dele, está namorando, está uma bênção, está feliz no emprego dele, né? Está uma bênção. E a Carol, ela joga vôlei, né? Nossa atleta do vôlei que casa. E por conta do vôlei, o esporte abre muitas portas. Então ela ganhou uma bolsa de estudos, foi estudar na escola particular na Vila Maria, ficou 3 anos lá, e jogou no Barueri, jogou no Vinhedo, jogou em Mogi, jogou em Guarulhos, né? E o sonho dela era jogar fora do Brasil, né? Ela queria jogar fora e queria também estudar fora. Nossa filha assim, é ambiciosa, ela tem sonhos assim, né? E a gente como pai, a gente embarca no sonho, a gente vai junto, a Roseli faz bolo no pote, né? Eu saio no salão de beleza, vendo meu produto e vendo, nossa, aqui está aqui no bolo do pote. Nós estamos na função de pai trocínio e mãe trocínio, né? Que é para ajudar nos cursos do vôlei da Carol e tal. E o ano passado, né, a gente tinha contratado, como é que chama? Uma agência que faz o link, né, faz a ligação entre o atleta brasileiro que quer uma bolsa de estudos para estudar fora do Brasil e a universidade lá fora que quer um bom atleta jogar pela faculdade. E a Carol foi para lá o ano passado e conseguiu, foi uma bênção, visto, tudo certo, né? Está lá morando em Kansas, estudando em Kansas, né? E jogando para a faculdade, realizando o sonho dela, está feliz da vida, né? E no mês passado, dia 15, ela veio de férias para cá. Ficou lá desde o 29 de julho até o dia 15 do mês passado. Ela veio de férias, porque lá, quando é verão, eles dão férias para os alunos lá. E a Carol veio passar as férias aqui com a gente, né? E começou a namorar e tudo mais, né? Nosso gêmeo importado, Gasparzinho, chama de Gasparzinho, porque ele é bem branco. Mas bem branco, mesmo, né? Tesouro com ele, né? Barato.
O pouquinho que dá para conversar com ele, porque ele não fala português, a gente não fala inglês, só a Carol. Então, o pouquinho que dá para conversar com ele, a gente chama dele de Gasparzinho. Mas uma bênção, né? E tudo isso, na semana retrasada, a gente estava em casa conversando, né? Eu, a Rô, no quarto conversando, e eu chamei ela para conversar, né? Eu dei o começo, mas chamei ela. Eu falei, filha, deixa eu te perguntar uma coisa, né? Olhando para sua mãe, olhando para a vida que a sua mãe tem, né? Para a história dela, para a trajetória dela, olhando para mim, para nós, isso desperta em você o desejo de casar, de ter família, né? A gente faz bem para você. Eu tive, sabe, essa ousadia de perguntar isso, né? A coragem de perguntar, porque você pode ouvir coisas boas e coisas não tão boas, né? Mas o que ela falou nos fez, assim, chorar quase, né? Ela falou, pai, eu falei para o meu namorado o seguinte: o meu pai me mima de todas as formas, e os meus irmãos também me mimam de todas as formas. Eu sei que sou mimado da casa, e eu não aceito menos do que isso no relacionamento. Sabe? Então ela jogou para ele que a régua dela é ela. Ou seja, nosso relacionamento fazendo bem para ela, né? E ela começou a tecer elogios sobre nós, então, né? Tanto é que ela cobra nesse namorado dela, e bonitinho, gente, né? Muito bonitinho. Ele começou a ler mais a Bíblia, ele começou a orar mais, porque ele falou para ela que ele quer ser um homem melhor para ela, um namorado melhor para ela. Nossa, a gente ficou tocado. Né? Foi muito gostoso ver isso. E assim, a Carol ela não convive só na comunidade, no grupo, né? Com as meninas daqui, com as amigas daqui. A Carol joga vôlei num monte de lugar, nos bate-bola da vida, e tem muito homossexual, muita menina nesse meio, tem muito disso. E todos eles amam minha esposa, né? Falam bem desse nosso casamento. Nossa, como seus pais são legais e tal, né? Porque a gente procura mostrar para eles acolhimento, mostrar que a família vale a pena, né? A gente procura mostrar para eles que a gente não critica, não aponta o dedo, né? Mas a gente abraça, a gente beija, a gente traz para perto, a gente quer acolher. A gente passou também, quando a Carol veio, ela trouxe 2 norte-americanas para cá no Brasil. Olha que coisa interessante. A gente viveu assim 15, 20 dias, né? 18 dias bem intensos nesse mês de junho aqui. Ela trouxe uma menina desse tamanhozinho assim, que é líbero, e uma desse tamanho, maior que a Roseli, que é meio. E uma delas nunca tinha ido na praia, né? A Carol chamou elas para vir para o Brasil e elas vieram. Então assim, e a mais alta, ela já convive com pais separados, né? A Índia. Ela passa um tempo com o pai, um tempo com a mãe. A outra, a Kay, ela são cristãos, vão à igreja lá nos Estados Unidos. Inclusive a Carol passou bastante tempo na casa da menina, né? Nas férias, nos fins de semana, foram para a igreja, foram para alguns eventos com essa menina. Mas os pais dela também estão passando por um momento de divórcio agora. Olha que coisa. Então as meninas chegaram aqui com o coração assim, bem quebrado, bem destruído, né? Então a gente procurou apresentar para elas assim, nada fora da nossa rotina. Sério? Muito bom. Então a gente procurou acolher essas meninas, né? Foram 15 dias bem intensos, foi muito legal, fizemos tudo para elas. Mas para quê? Para trazer para perto, para acolher, para mostrar que a família vale a pena, né? Então assim, gente, Deus não quer agir em milagres só na nossa vida, em todos também que estão ao nosso redor, como tocou nessas meninas, como tocou na Carol, como toca no Kaique, como toca nas meninas que namoram com o Kaique, com o Caio. Deus quer fazer tudo isso na nossa vida. Amém? Nosso tempo é curto, nosso tempo acabou, mas eu queria deixar essa mensagem para vocês, né? Só vale a pena porque Jesus está presente desde o começo, né? O que sai da sua vida quando você é contrariado e fazer tudo o que Ele vos disser. O que Jesus tem dito para você nesses dias com relação ao seu cônjuge, né? Amar, santificar, respeitar, cuidar, zelar, dar mais atenção para tudo isso na sua vida. Amém? Deus nos abençoe. Amém.